Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver as atividades da apostila de História. Lembrando que é o roteiro 2, o roteiro de estudos 2, tá bom? Vamos lá? Bom, nós vamos ver a página 153. Essas atividades de história, essas páginas de história vão ser mais para leitura. Então eu vou lendo, vocês acompanhem comigo. Mundo de riquezas e pobrezas. Os seres humanos buscam satisfazer suas necessidades de maneiras diferentes. Assim, vivem de diversas formas. A forma de viver de cada povo é o que chamamos de cultura, que está ligada à sua arte, às crenças, à alimentação, ao ambiente, ao trabalho, ao comportamento social e etc. Esses elementos da cultura são passados de geração para geração e caracterizam os povos. A cada época e em cada lugar há modos diferentes de viver e de trabalhar. Em relação ao trabalho, é por meio dele que as pessoas satisfazem as suas necessidades, relacionam-se entre si e com a natureza, criam ideias e utensílios. Aqui tem uma pergunta que vocês podem estar respondendo. Que práticas como arte, crença, alimentação, ambiente e trabalho caracterizam a forma de viver da sua comunidade? Na sua comunidade, no ambiente que você vive, onde você mora, que práticas de ambiente, trabalho, crença, arte caracterizam aonde você vive? Para a maioria dos cientistas, o ser humano atual é resultado de um processo de transformação, que é chamado de evolução, desde o surgimento dos seres vivos no planeta. Pela necessidade de sobrevivência, os primeiros seres vivos que deram origem aos humanos foram se transformando. Passaram a andar sobre dois pés, a usar cada vez mais as mãos e o cérebro. Esses primeiros humanos criaram instrumentos de pau, pedra e ossos. Assim, foram cada vez mais aperfeiçoando seus instrumentos e a si mesmos. Ao mesmo tempo, também foram se organizando em grupos. Nós vemos aqui, a imagem da antiguidade, representação de um assentamento ao sul da Europa na Idade da Pedra Polida, apresentando os seres humanos realizando atividades de dança, caça e recolhendo alimentos e fazendo fogo. Aqui nós vemos, é a imagem bem antiga, uma pintura bem antiga. Os homens geralmente se dedicavam à caça, à pesca e à defesa do grupo contra outros grupos ou animais. As mulheres geralmente se dedicavam à coleta de frutos, folhas e raízes. Lembrando que aqui é a página 154. Alguns historiadores afirmam que todos trabalhavam não para o interesse individual, mas para o interesse de todos do grupo. Tentando dominar a natureza, extraindo dela o que precisavam para satisfazer as necessidades básicas e organizando a vida em grupos, os seres humanos, usando a capacidade intelectual, foram inventando meios de produzir e de trabalhar. Inventaram, por exemplo, a roda, a agricultura, a pecuária, a metalúrgica, o arado, a alavanca e etc. Para facilitar a produção agrícola, passaram a habitar os vales férteis dos rios, aumentaram assim a produção. Em muitos grupos, a agricultura permaneceu uma atividade feita pelas mulheres. Em outros, todas as pessoas trabalhavam coletivamente e usufruíam da produção. O aumento da produção foi gerando sobra de produtos, ocasionando o surgimento da troca de mercadorias entre os povos vizinhos e as necessidades de armazenamento. Para a maioria dos povos, o direito de uso coletivo da terra era essencial. Foi assim que a humanidade viveu por muito tempo. Aos poucos, porém, essas comunidades foram se transformando. Dentro delas surgiam pequenos grupos que passaram a controlar a produção, o trabalho e a vida da comunidade. Aqui nós vemos instrumentos de pedra criados pelos seres humanos da pré-história. Um machado de pedra, uma faca de pedra lascada e aqui embaixo uma moenda de pedra. Uma moenda de pedra aqui, para moer, para poder estar moendo temperos, moendo as coisas.
Página 155. Os grupos dominantes passaram a ter, então, o poder nas mãos. Assim, as comunidades foram se dividindo. Alguns passaram a mandar em toda a comunidade e a maioria das pessoas ficou trabalhando na produção. Aqueles que dominavam a comunidade também se tornaram proprietários de terras. Assim, surgiu a propriedade particular. Observe a imagem abaixo. Ela representa trabalho escravo no Egito. Vocês estão vendo aqui, ó, as pessoas trabalhando, os escravos trabalhando aqui no Egito, ó. Representação de escravos no Egito Antigo, carregando blocos de pedra para a construção de pirâmides. Continuando aqui embaixo, ó, vamos para as perguntas. Infelizmente, a prática escravagista, que era manter escravos, se espalhou pelo mundo todo. Você lembra de ter estudado que no Brasil também houve trabalho escravo? Vocês já estudaram sobre isso nas outras séries, nos outros anos, lá no segundo, terceiro ano? Sim ou não? É só escrever sim ou não. Atividade 1. Quem eram os trabalhadores escravizados que foram trazidos para o Brasil e de onde eles eram trazidos? Vocês vão responder nessa linha quem foi. Essas respostas, elas estão no texto. É só escrever. Foram as pessoas, pessoas trazidas da... Que pessoas eram essas? Trazidas da onde? Pergunta número 2. Em que condições essas pessoas foram trazidas para o Brasil e como elas eram tratadas? Quais eram as condições que eles eram trazidos? Eles eram bem tratados, traziam com água, com comida, num navio bem chique. Será que era assim que eles eram trazidos? Tá tudo lá no texto, tá muito fácil. É só dar uma lida mais uma vez, ou quem acompanhou bem a leitura já vai saber responder essa pergunta, na página 155. Aqui nós vamos para a página 156. Continuando a leitura. Com o passar do tempo, surgiram formas mais dignas de trabalho. Porém, na atualidade, ainda há parte da população mundial que é explorada por meio do trabalho escravo. Hoje, a humanidade produz uma grande quantidade de bens, alimentos, vestuários, residências, instrumentos de trabalho, aparelhos eletrodomésticos, instrumentos de lazer, material de cultura, etc. Mas nem todas as pessoas podem usufruir disso, nem todo mundo tem isso. Existem muitas pessoas que passam fome no mundo, e isso aqui está falando atualmente, hoje em dia, não é da antiguidade. Não tem casa para morar, são analfabetas, não tem como tratar da saúde quando ficam doentes, são perseguidas ou sofrem de alguma forma que não permita que tenham uma vida digna. Leia a manchete abaixo, ó. Vamos ler sobre essa manchete aqui abaixo. Pobreza cai no Brasil e aumenta na América Latina, diz o relatório. O relatório Panorama Social da América Latina 2015, divulgada hoje, 22, registrou uma redução importante nas taxas de pobreza no Brasil. Em toda a América Latina, entre 2014 e 2015, o número de pessoas em situação de pobreza cresceu. Essa aqui, ela está disponível nesse site que vocês estão vendo aqui, ó. O site que está bem pequenininho aqui embaixo, ó. Essa notícia, todos os dados estão disponíveis aqui. Com a orientação do seu professor e de acordo com o exemplo acima, que é essa notícia aqui acima, procure uma manchete de jornal ou revista que fale sobre um dos problemas sociais atuais. Recorte e cole no espaço abaixo e compartilhe com seus colegas o que você fez. Vocês vão colar aqui embaixo. Infelizmente, nós não vamos poder fazer junto em sala de aula. Então, vocês vão procurar em jornais ou revistas uma manchete igual essa. Não precisa ser igual essa, ó. Essa aqui é um exemplo. Uma manchete de jornal ou de revista que fale dos problemas atuais, da atualidade. Pobreza, sobre a saúde, a situação dos hospitais. Uma manchete que fale sobre problemas de hoje em dia, na atualidade. Recortou, colou aqui nesse espaço, tá bom? As atividades da apostila de história foram mais para leitura, são poucas perguntas, mas tentem fazer, respondam. Se tiver alguma dúvida, como eu sempre falo no final, me procura, tá bom? Não esqueçam. Beijo.